Pois só tu és o Deus eterno. Pois só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céus. Por que você não canta bem baixinho, como só Jesus estivesse ouvindo? Queremos o teu nome engrandecer. É o teu nome, Jesus, que nós queremos engrandecer. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céu. Aleluia. Glória a Jesus. Quer dizer, fala alguma coisa para o Senhor, glorifica a Deus. Diz alguma coisa que você sabe que Deus gostaria de ouvir dos seus lábios. Louve ao Senhor, fala alguma coisa para Deus. Fala assim: Senhor, eu te louvo, eu te agradeço, o Senhor é meu Salvador, é o Senhor da minha vida. Eu glorifico o teu nome de coração. Se você nunca fez isso antes da sua vida, hoje é a primeira vez. Olha que oportunidade fantástica. Faz isso hoje. Dá glória a Deus. Aleluia. Te amamos, Jesus, e te louvamos em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia comigo, por gentileza, no primeiro livro das Crônicas dos Reis de Israel. Enquanto você abre a sua Bíblia, tome seu assento. Em nome de Jesus, amém. A gente sempre gosta, é um bom costume da Assembleia de Deus. Se você, quando estiver lendo aqui na frente, quiser fazê-lo e pedir para a igreja ficar de pé, é um bom costume, viu? Isso é um bom costume da Assembleia de Deus. Mas também é um bom costume do crente, independente de qualquer denominação que ele esteja, ter reverência no coração na hora da leitura. Né? Porque tem muita gente que está em pé e ele não está em pé por causa da palavra, ele está em pé porque ele está conversando, porque ele está batendo papo. Então a melhor reverência é aquela do coração. Sempre quando você vier à frente, e você quiser, quando você for ler a Bíblia, falar assim: olha, a igreja pode, por gentileza, ficar de pé para a leitura da palavra, é um bom costume. Amém? Para a glória de Jesus. Porque eu não quero que você entenda que eu falo para a igreja sentar e porque eu sou contra a pessoa. Não. Eu acho que é um bom costume nós estarmos de pé para a leitura, mas a melhor reverência é a reverência do coração, em nome de Jesus. Amém? Primeiro livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo de número 17. Enquanto você abre a sua Bíblia ou o seu aplicativo do telefone, a gente tem que começar a fazer assim hoje em dia, né? Porque também tem um aplicativo. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade e eu quero também avisar a igreja. Eu estava falando ali com o presbítero Raudinei, uma informação importante, irmãos. Nas 2 últimas semanas, nós levantamos ofertas, irmãos, para o Rio Grande do Sul, né? Nós tomamos uma postura diferente, o Ministério do Belém tomou uma postura diferente de algumas outras igrejas, de, em vez de levantar recursos físicos para o Rio Grande do Sul, nós levantamos recurso financeiro. Por quê? Porque quem pode tomar a melhor decisão do que é necessário é quem está lá. E as pessoas lá, você coloca dinheiro na mão delas, ela tem condição de comprar aquilo que ela precisa, né? É claro que também você mandar recurso quando a pessoa não tem nem o que comprar porque tudo foi destruído, é muito bom também. Mas o nosso esforço, diferente do esforço de outras pessoas, foi mandar valores financeiros. A nossa sede levantou $10 mil para enviar para o Rio Grande do Sul e a nossa congregação enviou $1.230 para o Rio Grande do Sul, para a glória do nome de Jesus. Amém? Você me dá um aplauso ao Senhor pela vida dos nossos irmãos que contribuíram e também daqueles que vão receber em nome de Jesus. A nossa igreja ali, a Assembleia de Deus no Rio Grande do Sul, foi para quem nós destinamos esses recursos e eles estão ali ajudando os irmãos em volta da igreja, distribuindo recursos conforme necessário. Amém? É muito importante nessa hora de dificuldade nós comparecermos, né, e colocarmos um pouquinho de força na mão dos nossos irmãos, né? Para a glória do nome de Jesus. Capítulo 17, do primeiro livro das Crônicas dos Reis de Israel. Se você tem, diga amém. Amém. Glória a Deus. Leia aí comigo, a partir do versículo 7. Agora, pois, assim dirá o meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: tomei-te da malhada e de trás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo Israel. E eu fui contigo por onde quer que andaste, eliminei os teus inimigos,
de diante de ti e te fiz grande o teu nome, como só os grandes que tem na terra. Preparei lugar para o meu povo, o povo de Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o oprimirão como dantes. Desde o dia em que mandei que houvesse juízo sobre o meu povo de Israel, porém abati todos os teus inimigos e também fiz saber que o Senhor te edificaria uma casa. Há de ser que quando os teus dias se cumprirem e tiveres de ir junto aos teus pais, então será que dos teus filhos estabelecerei o seu reino. Esse me edificará casa e eu estabelecerei o seu trono para sempre. Ainda leia comigo a primeira Epístola Universal de Pedro. Lá do outro lado agora. Primeira Epístola Universal de Pedro. 1 Pedro, capítulo de número 2. Versículo de número 1 a seguir. Amém? Todos juntos? Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo de hipocrisia e invejas e de toda sorte de maledicência, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para salvação. Se é que tendes a experiência que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra viva, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedra vivas, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo nenhum envergonhado. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, a palavra que Deus colocou no meu coração, muito inspirada pelos temas da nossa lição da escola dominical do dia de hoje, trata sobre a questão da unidade da igreja. Entenda que existe uma diferença entre unidade e uniformidade. A palavra de Deus fala que nós somos unidos, mas de nenhuma maneira ela fala que nós somos únicos ou nós somos iguais. A nossa unidade não significa uniformidade, uma só forma. A nossa unidade representa que nós temos o mesmo sentido e o mesmo parecer, apesar das nossas diferenças. A primeira leitura que nós fizemos nessa noite, no primeiro livro das Crônicas do rei Israel, trata de um momento muito especial na vida do rei Davi. Davi havia conseguido trazer de volta a arca ao povo de Israel. A arca era o símbolo máximo do culto. Era aquilo que representava a presença de Deus no meio do povo. Ontem nós tratamos um pouquinho a respeito desse assunto, lendo o Salmo 15. O Salmo 24, muito parecido no início com o Salmo 15, irmã Maiara, ele fala também que do Senhor é a terra e a sua plenitude. Né? E ele também fala que quem habitará no lugar santo do Senhor. Ele tem o mesmo início no Salmo 24, tem o mesmo no Salmo 15 também. E o Salmo 24, Davi escreve ele na procissão que ele fez de volta, trazendo a arca junto com os sacerdotes para chegar em Jerusalém. Inclusive aquela parte que fala assim: quem é esse rei da glória? O Senhor dos exércitos é o rei da glória. É a parte que trata justamente da arca entrando em Jerusalém. Davi fazendo festa ao Senhor por conta daquilo que ele havia conseguido fazer, que era trazer de volta a arca ao centro do culto hebreu, do culto do israelita. Ato contínuo dessa passagem vai dizer no primeiro livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo de número 16, que Davi fez uma festa. E pensa numa festa. Ele fez uma festa tão bonita, uma festa tão cheia de elementos e de efeitos, que a festa que ele promoveu, no final da festa, diz que todo mundo recebeu um pedaço de pão e um bom pedaço de carne. Churrasco com pão. Coisa boa, né?
E diz que depois de terminar a festa e despedir o povo para toda parte, diz que Davi voltou para casa. E foi deitar e foi dormir e descansar na sua casa de cedros. Mas Davi é muito parecido com algumas pessoas que eu conheço, alguns líderes que eu conheço. Quando ele consegue terminar uma etapa, ele está feliz com aquilo que Deus fez através da vida dele, ele inventa outra coisa. Eu conheço uma pessoa, um líder que eu tenho, que toda vez que ele termina um projeto, você pode ter certeza que ele já tem alguma coisa para fazer depois. Porque uma coisa, irmãos, do homem de Deus, do homem que ama a Deus, ele não cessa de ser agradecido ao Senhor. Ele não para de buscar uma forma de agradar a Deus, de levar ao Senhor uma adoração, de levar ao Senhor uma gratidão de uma forma diferente. Ele diz que quando Davi chega em casa, já no capítulo 17 do primeiro livro das Crônicas, ele fala assim: olha, quer saber? Eu estou aqui nessa casa de cedros, mas a arca do Senhor está numa tenda. Isso não está certo. Eu preciso fazer alguma coisa. Já sei. Vou construir um templo para Deus. Chega, chama Natan, que era o profeta da vez, da época, e fala com Natan, fala assim: escuta, Natan, é o seguinte, tive uma ideia fantástica, como diria o pessoal lá no Brasil, né? Tive uma ideia fantástica. Vou construir um templo para Deus. Natan olha para ele e fala assim: rapaz, faz tudo que conforme veio no seu coração. Pode fazer. Aprovado. Selo do Inmetro para você. Pode ir, vai em frente. Já assinou lá a planta que a Maiara tinha feito lá e tal, né? Lá da arquitetura. Falou, pode fazer e tal. Manda bala. Só que aí, quando Natan foi dormir aquela noite, né? Deus falou assim para ele, falou assim: escuta, Natan, uma pergunta para você, meu filho. Quem foi que mandou você falar que era para ele fazer aquilo lá? Volta lá. Eu tenho uma palavra para Davi, não é nada disso aí que você falou. E aí Natan volta de noite. Olha só. O que Davi queria fazer? Uma casa para quem? Para Deus. Para Deus. O que Deus falou para Davi? Não. O capítulo de número 17 vai dizer que Deus começou a fazer uma pergunta para Davi. Falou assim: Davi, escuta. Eu andei no meio do povo num tabernáculo. E eu tive com Moisés e com os juízes. Para que eu pedi uma casa? Para ninguém. Nunca pedi para ninguém fazer tempo para mim. Agora, você quer me construir uma casa? E aí Deus faz uma memória de Davi. Assim: Davi, você lembra onde é que você estava quando eu te achei? Eu quero fazer um parênteses aqui para você. Você lembra onde você estava quando Jesus te achou? Você ainda tem memória de como estava a sua vida quando Jesus te encontrou? Ah, pastor, eu cresci na igreja. Excelente ponderação. Certa vez um refugiado alemão, logo depois da guerra, chegou a Nova York. E ele era pintor de quadros. Ele era um grande pintor de quadros. Ele fazia principalmente quadros de figura. Quando a máquina fotográfica ainda era difícil, né, de você tirar foto, etc. Era caro fazer isso. Então ele fazia retratos de pessoas. Ele pintava retratos. E aí quando ele chegou no lugar onde ele estava trabalhando, ele começou a trabalhar numa faculdade como janitor, como faxineiro, porque ele tinha imigrado da Alemanha nazista para os Estados Unidos. Ele não achava muito trabalho, ele arrumou um trabalho de janitor. Nessa mesma faculdade tinha um outro professor, também alemão, que havia chegado nos Estados Unidos muitos anos antes. Muito tempo antes ele havia chegado nos Estados Unidos. E ele estava lá, já trabalhando há muito tempo, e encontrou o seu conterrâneo, esse alemão, que era o faxineiro. E começou a fazer amizade com ele e logo descobriu que ele era um artista. E para estreitar mais ainda a amizade, ele falou assim: escuta, por que você não faz um favor para mim? Por que você não pinta um quadro meu? Sempre quis ter um quadro meu pintado. E aí você vai lá em casa, uma vez por semana, mais ou menos por volta das 3 da tarde, eu tenho um solário bonito, eu tenho uma área muito bonita com sol que bate durante o dia, e você pinta esse meu retrato. E aí o faxineiro falou assim: tá bom, beleza, tá marcado. Todos os sábados, às 3 da tarde, eles se encontravam para tomar um chá e o rapaz ia pintar um quadro. Só que o nosso companheiro, que já era americano, que já estava nos Estados Unidos há muito tempo, professor da faculdade, ele era crente também. E todas as vezes que eles iam se encontrar, ele começava a testemunhar de Cristo para esse faxineiro. E falar do Senhor, e falar como o Senhor sempre o abençoou, como ele era de uma família muito importante dentro da igreja, e como o pai dele também já era pastor há muito tempo. E por 3 meses aquele homem ficou pintando o quadro dele e ouvindo a história do nosso irmão.
Após 3 meses de pintura, ele já estava anxious, né? Ansioso para saber como é que estava o quadro. Será que esse quadro está ficando bonito? Será que eu vou poder pendurar ele na parede? Será que vai ser alguma coisa que vai trazer alegria para os nossos olhos? E ele ficou pedindo para que o seu amigo mostrasse o quadro. E ele não mostrava, só vou mostrar o quadro para você quando estiver pronto. A esposa dele, como era muito esperta, do nosso irmão, como ela era muito esperta, no dia que ela foi entregar um chá, ela pegou e entregou o chá e foi um pouquinho para frente, deu uma olhadinha no quadro e voltou. Depois daquele encontro, o amigo perguntou, né, o nosso irmão perguntou para a esposa: escuta, como é que está o quadro? Ela falou: está horrível. Está muito feio o quadro. Você está muito feio pintado daquele quadro. Aí ele falou assim: eu preciso saber o que é esse quadro, né? Na semana seguinte ele insistiu com o pintor: você precisa me mostrar, você precisa me mostrar. E como o quadro estava quase pronto, ele ganhou a queda de braço e o pintor então mostrou o quadro para ele. A pintura era estarrecedora. Era um homem como se tivesse sofrido muito, com um cigarro na boca, um copo de conhaque na mão, uma visão assombrosa que nem de longe parecia o nosso irmão. E aí ele fez aquela pergunta com o coração pesado: e por que esse homem está fazendo isso comigo? E perguntou para ele: por que você me pintou desse jeito? E agora vai para você que cresceu na igreja, para que você soubesse como seria a sua vida se Jesus não houvesse entrado nela. Para que você soubesse como seria a sua vida se Jesus não houvesse entrado nela. Davi: eu tirei você de trás das malhadas e te dei um nome sobre a terra, qual o nome dos grandes. Agora, Davi, você vem querer me construir uma casa? Não, Davi, eu vou construir a sua casa. E eu vou estabelecer no seu trono, que vai vir depois de você, que vai ser um dos seus filhos. E o seu trono vai ser estabelecido nele para sempre. E esse vai me edificar casa. E eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. É claro que nós temos 2 parâmetros que a teologia trata para nós no quesito de profecia. Tem a profecia direta e tem a profecia abrangente. Tem o ciclo profético e o círculo profético. O ciclo profético, ele se dá a entender que aquela profecia é destinada, a profecia bíblica, tá? Ela é destinada a algum evento histórico que vai acontecer. Mas o círculo profético sempre vai tratar da pessoa do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus, na sua profecia maior, todas elas existem um cumprimento temporal e terreno. Mas também todas elas existem um cumprimento na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quanto ao ciclo profético da vida de Davi, nós entendemos que o cumprimento foi em Salomão. Salomão edificou uma casa ao Senhor. Mas na abrangência maior da profecia, nós entendemos que a casa que foi prometida pelos filhos de Davi foi na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Agora perceba a beleza dessa pintura que nós fizemos, desse prime que nós demos nessa parede, para que nós comecemos agora a fazer a pintura das linhas, dos traços. A carta de Pedro começa dizendo para nós que nós precisamos nos despojar, portanto, de toda maldade e dolo. É necessário para nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, impedir que o nosso coração seja cercado por sentimentos que não venham de Deus, ainda que pareçam. E é por isso que ele inclui aqui a hipocrisia. Tem muita gente na igreja, durante muito tempo, que conseguiu transformar um sentimento de maldade numa pseudo-bondade. Te explico. É quando você olha para o seu irmão na casa de Deus e você julga que a sua postura é melhor do que a dele. Que a sua conduta é melhor do que a dele. Que a sua índole é melhor do que a dele. Muitos problemas da igreja seriam evitados ou seriam suprimidos se nós colocássemos o nosso coração de que os nossos irmãos buscam a mesma sinceridade diante de Deus do que nós. A maioria dos problemas da igreja, elas surgem
Porque as pessoas não creem que o irmão dela que está na igreja tem o mesmo sentimento de adoração do que ela. A gente pode muito bem olhar aqui o coração de Davi e fazer um assumption, e é claro que esse é um big assumption, assumir que parte do porquê ele não foi aceito para fazer isso é porque, escuta Davi, o que você está pensando que você é, meu amigo? Você acha que nunca ninguém pensou em fazer bondade para Deus, não? Você acha que é só você que pensa em fazer coisas extraordinárias para Deus? Certa vez eu falei para um amigo, eu falei assim, escuta, não é só você que tem de crente aqui não, viu? Tem mais crente aqui. Tem mais gente aqui que quer o mesmo bondade para Deus, quer oferecer ao Senhor um culto também. O convite de Pedro no início da carta é para que nós deixemos de lado a maldade, o dolo de hipocrisia e invejas. Inveja. A inveja, irmãos, é um sentimento que nós mais negamos no nosso coração, verdade ou não é? Quem assume inveja, irmão? Quem bate o pé, não, eu estou invejoso mesmo. Difícil, irmão. Dificilmente alguém assume a inveja, né? Dificilmente alguém fala assim, olha, eu não suporto que essa pessoa está feliz. Dificilmente. E quando nós assumimos que um sentimento como esse vem ao coração, nós temos uma explicação para ele. Não, é porque eu acho que o jeito que essa pessoa vive, ela não podia estar assim. Aqui a ordem de Pedro é que para que a unidade da igreja fosse feita, era necessário que a inveja fosse deixada de lado, a hipocrisia fosse deixada de lado, as atuações. Escuta, eu posso falar o tanto que for que eu lhe amo, se as minhas ações não seguirem as minhas palavras, está óbvio que eu não amo você. Se a minha atitude, depois de dizer que te ama, é fazer algo que não demonstra amor por você, está óbvio que eu não lhe amo. Nós precisamos deixar de lado a hipocrisia, as invejas e toda sorte. Aqui é importante, que ele não fala maledicência, ele fala toda sorte de maledicência. Porque maledicência tem lugares, tem maneiras de você expressar maledicência. Às vezes você é aquela pessoa que fala assim, do meu irmão eu não falo mal, mas do governo, né? Ou do governo eu não falo mal, mas do irmão. Não, eu não falo mal de ninguém, mas da família. Eu acho interessante que Pedro fala toda sorte, todo tipo. Você não foi chamado para maldizer, você foi chamado para bendizer. Você não foi chamado para amaldiçoar coisas, você foi chamado para abençoar as coisas. Você não foi chamado para amaldiçoar, para maldizer dos seus irmãos, você foi convidado pelo Senhor para bendizer dos seus irmãos, para falar bem deles. Pastor José Vasconcelos contava uma história. Você sabe aquele meu negócio de sempre falar assim, estou melhor do que eu mereço? Esse era o pastor José Vasconcelos, essa frase é dele. Todo mundo que, quanta vez você perguntava ao pastor José Vasconcelos, como é que o senhor está, pastor? Eu estou bem melhor do que eu mereço. Toda vez, né? E ele falava isso, inclusive, quando ele estava batalhando o câncer. Mas o pastor José Vasconcelos, ele contava a história de um homem que só falava bem das pessoas. E só falava bem das pessoas. Ele não conseguia falar mal de ninguém. Aí um dia um amigo dele se irritou com ele e falou assim, rapaz, tá bom, vamos ver, vai, você é todo bonzinho, né? Então tá bom. E o diabo? Então vai falar bem dos outros e o diabo? O que você tem que falar pro diabo? Diz que ele pensou, falou, sujeitinho trabalhador, né? As coisas que ele faz eu não quero comentar não, mas sujeitinho trabalhador, né? Empenhado, né? Outra vez ele disse que viu um cachorro morto na rua, só fala bem das coisas, né? E esse cachorro morto na rua? Ele olhou, dente bonito, né? Deus nos chamou para falar bem, irmãos, para dizer coisas boas. O profeta Isaías falou assim, Deus me deu uma língua erudita para falar uma palavra boa àqueles que têm falta de alegria. Aleluia. O Senhor me deu uma língua que é pronta para dizer coisas boas.
Há pessoas em lugares, e graças a Deus aqui não e nunca vai ter, que quando junta, sempre o assunto é um assunto negativo, maligno, maléfico. Tem pessoas que, hoje está comum falar nisso, né? A energia dela é negativa. A carga dela é negativa. Ela chega no ambiente e o ambiente pesa. Você já chegou em algum lugar que você sabe que a sua energia, a maneira como você está colocado, pesou na vida das pessoas? Você já se sentiu responsável alguma vez por trazer um ambiente ruim para as pessoas? Um dos maiores cuidados que eu procuro tomar na minha vida é não fazer isso, com tanto de problema que eu tenho. De ficar cuidando da vida de tantas pessoas. Guardar o meu coração, para que quando eu estiver me conectando com as pessoas, eu não traga uma carga que seja mais difícil do que aquela já está carregando. E ainda assim, às vezes acontece, que eu falo assim, rapaz, melhor mudar esse negócio aqui, porque a coisa está ruim. Vamos mudar isso aqui. Porque Deus nos convidou para que nós tenhamos uma vida de bênção, de falar bem. Versículo de número 2. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o puro leite espiritual. Ei, você tem vontade de sentir a presença de Deus na sua vida? Ainda você sente falta? Mesmo que você não você não faça descaso, mas você sente falta de sentir a presença de Deus? Esses dias eu estou passando um pouquinho mais afastado de todo mundo, né? Minha casa está vazia, um silêncio, né? Graças a Deus. Essa parte até que não está tão ruim, não. Tem... Mas a gente está no FaceTime lá no Brasil e ouve a Ana tentando conversar comigo, e você só mãe, pai. Só, realmente tem. Mas eu lembro até, foi muito recente, né? Claro que a gente vai lembrar. Essa semana eu desci as escadas e eu cheguei na frente da minha mesa para trabalhar e Deus estava ali. Deus estava ali. E eu sabia que Deus estava ali comigo. Deus estava ali naquele propósito, Deus estava ali naquele momento. Ou eu entrei em um ambiente da casa, e a hora que eu entrei no ambiente da casa, eu sei que Deus estava ali. Porque eu senti a presença de Deus. E isso nos faz querer mais a pessoa de Deus. Você como criança tem um desejo pelas coisas de Deus? Como uma criança recém-nascida que procura o leite no seio da mãe. Você mãe que segurou uma criança recém-nascida, você sabe que quando você chega perto, ela sente o calor seu no rosto dela, aquilo ativa a criança. A criança corre, ela se dispõe a buscar o amantimento que está ali na mãe. Você é assim com Deus. Quando se mostra uma oportunidade para que você esteja na presença do Senhor, você corre para ela, ou você fala assim, agora não. Agora não. Já foi tomado por Deus alguma vez em um ambiente onde você estava dirigindo, você tinha que tratar alguma coisa com alguém, e Deus chegou ali, arrebatou o seu coração, e você fala assim, Jesus, agora não. Que você começa a chorar e sentir a presença de Deus, você fala, Senhor, eu estou aqui no trabalho agora, as pessoas vão me chamar de doido. Desejai como recém-nascidos o leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, para que o caminho da sua vida ele seja direcionado para que a salvação aconteça. Ontem eu perguntava, não sei se foi ontem ou se foi semana passada, talvez tenha sido na quinta-feira, não foi hoje durante o dia, quem que é a pessoa mais importante que você conhece? A pessoa mais importante que eu conheço é Jesus. E por que a gente gasta tanto tempo agradando as outras pessoas que não são Jesus? É verdade ou não é que nós buscamos agradar quem é importante na nossa vida? É verdade ou não é? Quem chegou algum dia na empresa e viu o patrão, que te deu uma oportunidade muito grande, e olhou para ele e falou assim, quem que você pensa que você é? É o patrão, você não vai falar isso para ele, vai? Você não vai falar isso para o seu chefe? Quem que você pensa que você é? Geralmente a gente fala essa frase de quem você pensa que você é para quem a gente considera melhor que a gente, não é verdade? Todas as vezes que eu ouvi essa frase direcionada para mim, eu falei assim, eu já sei que na cabeça dessa pessoa eu sou melhor do que ela.
Porque ele perguntou para mim quem eu penso que eu sou. Ou seja, eu estou equivocado a respeito ao meu respeito em relação a ele. Ele é maior do que eu na cabeça dele. Mas por diversas vezes nós andamos a nossa vida não procurando a salvação, porque nós observamos essa pessoa, Jesus, é como se nós disséssemos para ele: o que o senhor pensa que o senhor é? Para o senhor querer ser tudo da minha vida, para o senhor querer ser o Senhor da minha existência. É como se nós disséssemos para Deus, não buscando o leite espiritual dessa forma, que existe uma outra forma de viver. Existe uma outra forma de viver? Existe um outro caminho? Se você descobriu, me ajuda. Porque eu estou ainda naquela passagem que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Dá uma força para mim. Eu preciso aprender. A realidade, irmãos, é que o caminho da salvação e o crescimento que vem por nós ardermos por Cristo demonstra a importância que ele tem para nós. E aí a pergunta do versículo 3. Se é que já tendes experiência de que o Senhor é bom. Se é que você já conseguiu chegar à conclusão disso. Se é que você já fez a conta na sua cabeça e percebeu que Deus é bom. Mais uma vez a gente inclui Davi nessa ideia. Davi já tinha passado tantas experiências com o Senhor. Ele já tinha inclusive convidado os seus maiorais, perguntando para eles assim: vinde ver que o Senhor é bom. Mas será que Davi já tinha experimentado a bondade de Deus? E não é ter experimentado pelo fato de ter acontecido, é ter experimentado na questão de ter notado a bondade de Deus. Você já notou a bondade de Deus na sua vida? Hoje eu recebi uma foto que eu postei nas minhas mídias sociais. Eu postei uma foto da Nádia do lado da Nádia. A minha filha de 3 anos de idade do lado da minha avó de 93 anos de idade. E as duas têm o mesmo nome, Nádia. A minha avó nasceu no dia 15 de junho de 1930. E a minha filha nasceu no dia 17 de junho de 2020. 90 anos depois. E quando eu olho a foto, a única coisa que vem à minha consciência não é a minha capacidade de poder gerar filhos. Isso é uma questão biológica. Não é a capacidade da minha filha poder estar no Brasil. Isso é uma questão de cidadania. Ela nasceu aqui, ela tem cidadania americana. Não é o fato da minha família estar no Brasil. Eu vendi um monte de estoque na internet e enchi uns 2 cartões de crédito para minha esposa ir para lá. Quando eu olho aquela foto, ela não diz nada a respeito de mim. Sabe o que eu noto? Eu noto que o Senhor é bom. Eu percebo a bondade de Deus. A conclusão que eu chego ao ver aquela foto é o que o Senhor é bom. Agora reflita na sua vida. Você já experimentou que o Senhor é bom? Você já olhou uma situação da sua vida e a conclusão que você chegou não era a respeito de si, era a respeito do Senhor? Não era a respeito da sua capacidade, a respeito do Senhor? Porque diversas vezes nós olhamos os achievements da nossa vida, as conquistas da nossa vida, e nós olhamos para nós e falamos assim: nós somos um cara. E aí a gente volta para o versículo 1, é hipocrisia. Sentimento de facção. O convite de Deus através de Pedro é: olha, nota que o Senhor é bom. E aí ele continua no 4. Chegando-vos para ele uma pedra viva. Agora o que é uma pedra viva? Esse conceito de pedra tem muito a ver com aquilo que Cristo falou para Pedro lá. Aqui é aquela resolução desse problema, Raul, que os católicos inventaram aqui, com perdão aos nossos irmãos católicos, né? As pessoas católicas. Esse aqui foi a resolução do problema. Quem os homens dizem ser o filho do homem? Um profeta, João Batista. E vós, quem dizes que eu sou? Cristo, filho de Deus vivo. Não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Por isso eu digo para você hoje que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Quem que era a pedra? Era Cristo. E por que pedra viva? Porque é um alicerce que não está inanimado. É um alicerce vivo. É um alicerce que tem recurso de vida nele. E aí o convite que se faz, olha, chegando-vos para ele a pedra viva, rejeitada. É uma pedra que ela tem uma série de vantagens, mas ao mesmo tempo ela foi rejeitada.
Por que Jesus foi rejeitado? Eu te falo por quê. Porque a mensagem de Jesus é a mensagem do tudo ou nada, e a gente não gosta disso. A gente gosta de ter opções. Afinal, nós somos americanos. A gente não gosta de ter só um health care. We like to have options. A gente não gosta de comprar um carro dessa marca. A gente gosta de fazer test drive e escolher o carro que a gente vai comprar. A gente não gosta de ter que comprar esse telefone. A gente gosta de comparar o telefone e descobrir, na verdade, que a nossa escolha é melhor do que aquele telefone da outra marca. Nós gostamos de ter escolha porque as escolhas provam o nosso bom gosto. As escolhas determinam para a nossa própria consciência e para a nossa própria mente o quanto nós fazemos boas escolhas. Ninguém conta um negócio que fez e fala assim, rapaz, olha, deixa eu contar um negócio para você, perdi dinheiro nesse carro. Ele sempre conta, rapaz, fiz um negocião com esse carro aqui. E quando o negócio está errado, ele não conta com a mesma alegria que ele deu errado, né? É verdade ou não é? Está aqui a prova disso na sua frente. A gente não vai falar para as pessoas, olha, deu errado aquele negócio, você nem vai acreditar. Não, ele quer contar que deu certo, que foi muito legal, que aconteceu tudo foi muito bom e que ele fez um ótimo negócio, uma ótima negociação e que as opções que ele tinha, ele escolheu nas opções sempre a melhor opção. Agora, quando aparece o Senhor Jesus Cristo, a opção é o seguinte, é Ele ou nada. É como aquele meme que tem feito sucesso na internet da aeromoça, né? Você escuta, você quer um café? A pessoa pergunta quais as opções, sim ou não? Você quer jantar? A pessoa pergunta quais as opções, sim ou não? É o que tem para jantar, não tem outra opção. Né? A pessoa chega, chá ou café? A pessoa fala chá, errou, é café. É a opção que tem. Nessa brincadeira que a gente faz para entender o contexto da coisa, a realidade para mim e para você é que o Senhor Jesus Cristo é pedra viva e o convite é para chegar para Ele, mas que nós saibamos que Ele foi sim rejeitado pelos homens, mas para com Deus Ele foi eleito e precioso. Tem uma frase que fez muito sucesso durante a Segunda Guerra Mundial, que foi um poeta alemão que escreveu assim: How odd of God to choose the Jews. E a tradução em termo livre é o seguinte: que estranho de Deus escolher os judeus. Que estranho de Deus escolher os judeus. Não tem nada que oferece, é um povo pequeno, uma nação que não tem nenhum tipo de... A relação que nós temos com Israel é absolutamente fantástica por conta que nós conhecemos a história e a profecia bíblica. Mas quem não crê nela vai achar simplesmente a nação de Israel uma nação prepotente. E a descrição dos alemães era justamente essa. How odd of God to choose the Jews. Que estranho de Deus escolher os judeus na naçãozinha pequena como aquela. Após a Segunda Guerra Mundial e a derrota absoluta dos nazistas, um poeta na França completou a frase. E ele disse assim: How odd of God to choose the Jews. But even odd are those that reject what God hath chosen. Que estranho de Deus escolher os judeus, mas mais estranhos ainda são aqueles que rejeitam o que Deus escolheu. Se Deus elegeu alguma coisa, a opção já foi feita para você. É por isso que eu gosto de Moisés. Eis que diante de vós coloco para você a bênção e a maldição. Escolhe a bênção para que vive, vou soprar para você. Ei, escolhe a bênção. Escolhe a bênção. Não escolhe a maldição, não. Não vai pela sua própria cabeça, não. Não vai no fruto do conhecimento do bem e do mal. Escolhe o que Deus falou. Deus soprou para você a escolha. Versículo 5, nós vamos terminar por aqui. E aí o convite dele agora é o seguinte: e também vós mesmos, como pedras vivificadas, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo. Existe uma motivação porque Deus colocou você na igreja, para você poder fazer parte do edifício que Deus está construindo. Lembra da profecia que a gente começou? Olha, Davi, vai vir um, esse vai me edificar a casa. Quem é esse que vai edificar a casa? É a pedra viva. É o Senhor Jesus Cristo. A casa que Jesus está edificando é essa, é a igreja do Senhor. E o convite de Deus para nós e a ordem deles, se nós fôssemos deixar, se nós começássemos a fazer aquela introspecção e aproximarmos-nos de Deus para parecer mais com Ele, Ele quer colocar a gente nas paredes desse novo edifício.
para que junto com Ele nós vamos agora crescer para um edifício para Deus. A construção que Deus está fazendo na terra não é para que você tenha dinheiro, não é para que você tenha casa, não é para que você nem seja feliz nas suas realizações, é para que você junto com Cristo se torne uma casa edificada para Deus. Uma casa edificada para Deus. Um caminho de vitória. Um caminho de alegria plena e perpétua. Sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo. Você sabe o que significa ser sacerdote? O sacerdote é um intercessor. O sacerdote representa aquele povo ou aquele grupo diante da sua divindade. Os sacerdotes representavam para o povo, representavam para Deus o povo de Israel. É eles que levavam aquilo que o povo tinha para diante de Deus. O profeta fazia o contrário. Ele representava Deus para o povo. Eles traziam aquilo que Deus tinha para o povo. O sacerdote trazia do povo para Deus e o profeta trazia de Deus para o povo. O convite aqui, a ideia é que, sendo um edifício edificado para Deus, nós sejamos sacerdotes, mas não simples, santos. Sabe qual a diferença entre o santo e o não santo? A palavra santo não é simplesmente especial. A palavra santo significa separado do que é comum. Então, no sacerdócio santo que nós estamos tendo para Deus, nós estamos separando daquilo que o mundo oferece, o que é comum. Não é simplesmente só do que é pecado, é do que é comum. Tem muita coisa que não é pecado, mas é comum para você. Tem muita coisa que não é errado, mas é comum. E aquilo que é comum não serve para ser especial. Deus está promovendo um sacerdócio que é especial, ele é santo. Para quê? Para oferecer sacrifício diante de Deus. Que sacrifício que nós vamos oferecer? Nós vamos chegar aqui na semana que vem com uma faca e eu vou colocar aqui uma tigela aqui na frente, e nós vamos cada um cortar um pedacinho do braço para deixar ter 3 gotas de sangue aqui dentro, e vai ser nosso sacrifício semana que vem. Você não vem mais nem aqui, né? Deus me livre, tá doido? O nosso sacrifício é espiritual. É pelo Espírito Santo de Deus. O nosso sacrifício espiritual é representar para o mundo a glória de Deus na nossa vida. É sair para o mundo com o rosto iluminado. É quando você pisar em um lugar, as pessoas verem que Deus está em você, está na sua vida, e de que você manifesta Deus nas suas atitudes e no seu coração. Eu conto esse testemunho para você, ele é um dos últimos que a gente vai falar nessa noite, antes de nós orarmos em nome de Jesus. Trabalhava em São Paulo, numa empresa que chama DGT Logística, lá na rua do Curtume. E eu estava interessado numa moça lá. Era na época muito longe da minha vida, eu não tinha encontrado ainda o amor da minha vida, a irmã Ana. E era por volta de 2004, 2005. Eu lembro que eu trabalhando lá na DGT, eu queria muito que essa moça me desse uma chance para me sair com ela. E eu comecei a convidar, e sempre tinha alguma coisa que não dava para fazer e tal. E aí ela me perguntou, tá bom, a gente pode sair. O que você faz domingo à noite? Eu falei, domingo à noite eu vou para a igreja. Ela, para com isso aí. Como assim para com isso? Não, para com isso, você vai na igreja. Que igreja você vai? Eu falei, vou na Assembleia de Deus. Ela, para com isso, você tá doido? Ficar brincando com essas coisas? Eu falei, como assim? Não, você não é crente não. Eu tenho um irmão, eu tenho um primo que é da Assembleia de Deus. Você não é da Assembleia de Deus, de jeito nenhum, desse jeito tem que ser. Não brinca com isso aí não, isso é perigoso, hein? Não brinca não, Deus te pega aí, você só fala, não, eu sou da Assembleia de Deus. Não é não. A sua vida não condiz com alguém que serve a Deus. Quer uma pancada maior do que essa? Você quer um soco maior do que esse? Escolhe aí. A sua vida não exala um sacrifício espiritual. Isso é para acabar com o sujeito. Eu dou graças a Deus que o tempo passou. E um dia eu estava sentado na Flórida cortando o cabelo, já trabalhava na igreja nessa época, já servia a Deus, já tinha voltado para Jesus. Enquanto eu cortava o cabelo, conversando com o cabeleireiro, a primeira vez que eu tinha ido lá, o cabeleireiro para de cortar meu cabelo, deu um passo para trás e falou assim, você é crente, não é? Eu falei, sou crente. Ele falou, bem, eu vi a hora que você entrou aqui, entrou uma paz nesse lugar. Eu falei, glória a Deus. Porque agora você está exalando o sacrifício espiritual.
Algum tempo depois, chega de 2 anos depois, a gente tinha entrado num Chick-fil-A para comer um franguinho, na hora do almoço, junto com os irmãos da igreja. E a hora que eu fui sentar, um dos meus amigos chegou e falou assim, me cutucou. Falou assim, olha, a senhorinha mandou um recado ali para você. E uma senhorinha que estava sentada, ela me deu um tchauzinho assim. Eu falei, pois não, o que ela falou? Ela falou assim para mim, que a hora que você entrou aqui, ela sabia que você era pastor, porque o Espírito Santo de Deus está na sua vida. Glória a Deus. Sacrifício espiritual. O que eu estou querendo dizer isso para você? É que conforme nós vamos deixando as coisas do mundo, o Senhor vai se manifestando na nossa vida e nós vamos sendo edificados. Sabe o que está dizendo aqui? A fim de que oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Nós vamos parecer com Jesus. Glória a Deus. Davi, você quer fazer muita coisa especial para Deus. Mas Deus só quer que você se pareça com Jesus. Você quer viver coisas extraordinárias no Senhor. Mas a vontade de Deus para você é que você se pareça com Jesus. Vamos orar, Clara? Nesse parecer com Jesus, eu quero terminar falando da nossa unidade. Você sabe por que nós todos, às vezes andamos desunidos? Às vezes andamos desunidos? Porque nós queremos parecer com a melhor versão de nós mesmos. A gente quer ser melhor do que a gente ontem. E o mundo prega isso para nós. Você é uma pessoa que você tem que se superar. Superar seus medos. Superar suas debilidades. Você tem que alcançar lugares mais altos para você mesmo. E o convite de Jesus é assim: se pareça com Ele. Trabalhe na edificação da casa. Seja parte do todo. Venha para o lugar onde todo mundo quer parecer com Jesus. E o elo dessa parecência, dessa semelhança, o elo dessa semelhança é o amor que nós temos por Deus, em Deus e uns pelos outros, através de Deus. Eu jamais vou conseguir ser igreja sozinho. E eu jamais quero ser igreja sem você. Você é meu irmão. Eu te amo. Eu estou aqui por conta do amor que eu tenho a Deus. E a maneira como eu tenho para amar a Deus é amando você. É derramando a minha vida para que a sua vida seja edificada. Agora, fazer o mesmo é opção sua. É da sua voluntariedade. Se é que você já tem experimentado a bondade de Deus. Fique de pé, por gentileza, eu quero orar por você. Nessa oração eu não vou convidar ninguém à frente. Mas eu quero que desde onde você está, você faça uma introspecção no seu coração. Você pergunte para o Espírito Santo de Deus: como é que você faz hoje para parecer mais com Jesus? Para ser mais unido a esse corpo de Cristo? Para melhorar a sua capacidade de ser crente na pessoa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo? Davi, quando no capítulo de número 18, no capítulo de número 17 ainda, ele fala assim: Senhor, o que mais eu vou falar para você? Se o Senhor já me conhece, por dentro e por fora. Agora, a única coisa que eu posso pedir para o Senhor, é que o Senhor cumpra em mim todas as promessas que o Senhor me disse. Sabe qual que era a vontade de Davi? Não era que a casa dele fosse grande, mas é para que o nome dele tivesse unido ao nome de Deus para sempre. Senhor, eu quero estar onde o teu nome está. Eu quero ser quem o Senhor disse que eu vou ser. Eu quero viver as coisas que o Senhor disse que eu vou viver. Eu quero andar nos caminhos que o Senhor disse que eu vou andar. Eu quero obedecer e receber as opções que o Senhor disse que eu devo receber. Pergunte para o Espírito Santo de Deus o que é que você tem que fazer. E aquilo que Ele te disser, faça em nome de Jesus. Pai, nós te damos graças, Senhor, pela tua bondade, amor e misericórdia, Senhor. Por esse culto dessa noite, Pai, por esse tempo, Senhor, de edificação na tua presença. Pela vida de cada um dos seus filhos, ó Senhor, Pai, que vieram a esse culto nessa noite, Senhor. Pelo teu temor, Senhor, Pai, que assentou no coração dos meus irmãos nessa noite, a se parecer mais contigo, o Senhor da nossa vida.
Pai, vai passando em revista a alma, Senhor, ao coração, a mente, Senhor, Pai. Vai passando em revista, Senhor, as extensões, Senhor, Pai. Vai tirando, Senhor, tudo aquilo que não te agrada, Senhor. Vai removendo, Senhor, Pai, todo o lixo da maldade do inferno, Senhor. E vai colocando no coração, Senhor, Pai, um coração de criança, Senhor. Um coração recém-nascido, Senhor. Nascido de novo em Ti, Senhor. Para viver as coisas, ó Pai, que nós temos para o Senhor. Nos faz um só na Tua presença, Senhor. Nos ajuda a viver como um só diante de Ti. E nós para sempre teremos a honra, a glória e o louvor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que a graça de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus. E o povo de Deus diz com alegria: